Mesmo apesar do adiantado da hora, para mais uma vez tratar de um assunto que vem sendo debatido de forma exaustiva nessa casa, que é um assunto relativo ao projeto de resolução do senador Romero Jucá, projeto de resolução número 72 de 2010. Projeto, senador Paim, que conforme ele havia apresentado originalmente, zeraria as alíquotas de ICMS interestaduais na venda de produtos importados. De acordo com os debates que vêm sendo conduzidos tanto na Comissão de Assuntos Econômicos como na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto deverá ser apresentado um substitutivo, propondo-se uma alíquota progressiva, ou seja, regressiva, iniciando em 4% até que chegue a zero. E esse debate é importante, o próprio governo federal, o ministro da Fazenda, ministro Mantega, mas a presidenta Dilma, que também reuniu-se recentemente com vários empresários do Brasil inteiro, empresários que representam os setores produtivos dos mais diversos, e ficou claro a necessidade de mudar a legislação brasileira através de uma resolução do Senado, de tal sorte que possamos acabar com aquilo que se denomina no Brasil guerra dos portos, o que nada mais é do que um incentivo fiscal, senador Paim, concedido por determinado Estado para produtos importados. E aí, para quem está nos assistindo, eu vou repetir, é um incentivo fiscal concedidos pelos governos de alguns estados brasileiros para produtos importados, o que por si só já seria muito grave porque um produto importado não gera um emprego sequer no país, porque um produto importado contribui para o desequilíbrio da balança comercial brasileira. E mais do que isso, afeta profundamente, senador Flexa, a concorrência com aqueles produtos que são fabricados internamente no Brasil. Eu tenho dito na comissão, no Brasil, nós temos um sistema tributário que, infelizmente, permite a guerra fiscal entre os estados brasileiros, entre as 27 diferentes unidades da federação. E hoje, nós temos dois tipos de guerra fiscal. A guerra fiscal que é praticada com os incentivos dados com os tributos estaduais para os processos produtivos, e a outra que é a guerra fiscal que é estabelecida em relação aos produtos importados. E no Brasil, senhor presidente, nós temos um único estado que tem a sua economia quase que totalmente baseada numa política de incentivos tributários, sejam de tributos federais como de tributos estaduais. E esse é exatamente o meu estado, o estado do Amazonas, que abriga a Zona Franca de Manaus, que aqui eu não preciso dizer como ela nasceu e por que ela nasceu e por que sobrevive há 45 anos, contribuindo tanto não só para o processo do desenvolvimento regional, geração de emprego, mas também para a preservação do meio ambiente. Então, a Zona Franca de Manaus é o único estado que tem mandato constitucional para praticar a política de isenção, benefícios tributários, benefícios fiscais. Mas, infelizmente, até como forma de substituir ou de cobrir a falta de uma política mais nacional de desenvolvimento regional, os estados brasileiros vêm praticando já há alguns anos a guerra fiscal. Mas o projeto de resolução número 72, ele atinge tão somente os produtos importados. Porque, eu repito, não é admissível que qualquer nação do mundo, muito menos a nossa, o Brasil, conceda incentivos para trazer produtos importados. E eu tenho dito nas comissões, ou na Comissão de Assuntos Econômicos, da qual eu estou procurando participar ativamente dos debates, que de todos esses estados, exatamente pela nossa característica, é exatamente o estado do Amazonas aquele que mais sofre.
E utilizo muito o exemplo da produção de ar-condicionado, que a gente teve uma parcela importante do mercado nacional, os ar-condicionados produzidos na Zona Franca de Manaus e parte também no estado de São Paulo. Perdemos o mercado para os produtos importados, o governo federal, através do Ministério da Fazenda, adotou algumas medidas, voltamos a ganhar o mercado e agora estamos perdendo novamente o mercado. E aqui eu tenho, senhor presidente, hoje, e eu vou começar logo dando esse dado, hoje o mercado, os ar-condicionados, tanto os splits como o ar-condicionado de parede, fabricados no Brasil, eles ocupam somente 23% do mercado brasileiro, enquanto que os importados já respondem por 55% de todos os produtos comercializados no Brasil. E por que isso, senhor presidente? Porque as importações incentivadas em alguns estados, e elas incentivam de que forma? Reduzindo o valor do ICMS de 12% para 3%, gerando um crédito fiscal de 9%. Os importados também têm feito com que além desse incentivo de ICMS que os estados dão, que é extremamente negativo, há um outro problema, que diz respeito ao valor do IPI. Havia um problema em relação ao imposto de importação. E nós conseguimos, através de uma reunião com o ministro da Fazenda, ministro Guido Mantega, seu secretário executivo, a própria presidenta Dilma, levamos os números da indústria do setor para eles e houve uma decisão, tanto que em setembro de 2011, do ano passado, houve uma majoração no valor do imposto de importação para o ar-condicionado, para a produção de ar-condicionado. Entretanto, o que as empresas importadoras estão fazendo? Elas não estão mais importando, senador Flecha Ribeiro, o ar-condicionado acabado, o ar-condicionado todo pronto, não, elas importam separadamente a unidade condensadora da unidade evaporadora, e aí consegue burlar esse mecanismo, juntando isso aos incentivos fiscais concedidos por alguns estados, dentro da chamada guerra fiscal dos portos, o nosso produto, o produto que gera emprego no Brasil, está sendo prejudicado e, por isso, nós diminuímos a nossa participação no mercado brasileiro, que era de 55%, para 23%. Houve uma mudança, e aí são empregos que deixam de ser gerados. Nós temos uma informação segura da própria indústria que a empresa Brastemp e Consul, somente em Manaus, ela havia paralisado ano passado a sua produção, com a majoração do imposto de importação para o produto como um todo, voltaram a produzir e agora, com a guerra fiscal dos portos e mais essa importação fatiada de partes dos aparelhos de ar-condicionado, novamente voltou a perder mercado e a produção está paralisada. E outras indústrias que produzem, e são várias, outras indústrias que produzem, e são várias, já concederam férias coletivas ou então suspensão temporária de trabalho. E são inúmeras as empresas que produzem aparelho de ar-condicionado na Zona Franca de Manaus. Hoje nós participamos do lançamento da Agenda da Indústria na CNI. E nós sabemos o quanto esses empresários estão apavorados com tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Somente na cidade de Manaus foram mais de 5.000 empregos, do mês de fevereiro para o mês de março. 5.000 empregos perdidos, senador Paim. 5.000 empregos. Então é necessário, é óbvio, que algumas medidas têm que ser tomadas. Eu vou conceder a parte ao senador Magno Malta, que veio lá do Estado do Espírito Santo, mas antes eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu sou solidária aos estados
do Espírito Santo, de Santa Catarina, quando reclamam do governo federal uma medida compensatória. Tem de vir. E não é temporária, não, tem de vir uma medida compensatória. Agora, essa guerra não pode continuar, senador Magno Malta. Nós não podemos exportar os nossos empregos para outros países do mundo. E aqui eu não quero falar... poderia nominar país A ou B, mas vamos falar, nós não podemos transferir os empregos dos brasileiros e das brasileiras para a Ásia, de maneira nenhuma. Isso chega a ser uma tolice do ponto de vista econômico. Chega a ser até, se não tomarmos uma medida, parecerá até que estamos descompromissados com a população brasileira. Então, quero dizer que esse assunto nós estamos tratando diretamente com a Receita Federal, porque aí algumas medidas têm que ser tomadas. Uma delas é pôr fim a essa guerra fiscal em relação aos produtos importados, e a segunda medida, a reivindicação do setor, é que se amplie também o valor do imposto sobre produtos industrializados, que sejam ampliados esse tributo de 20% para 35%. Nós já encaminhamos a reivindicação da indústria. A própria Eletros encaminhou um ofício no Ministério da Fazenda em setembro de 2011 e até agora aguardamos uma posição. Sabemos já que a posição do Ministério de Indústria e Comércio Exterior é favorável a essa medida, precisamos apenas da palavra final do Ministério da Fazenda para que a gente possa ver a nossa indústria recuperada e, principalmente, os empregos das trabalhadoras e dos trabalhadores recuperados também. Em seguida, eu falarei sobre outro assunto, mas concedo a parte a Vossa Excelência, senador Malta. Senadora Vanessa, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo debate, pelo tema posto tão bem exposto por Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência é competente, Vossa Excelência que tem o privilégio de conviver desde a Câmara dos Deputados, fomos deputados juntos, chegamos a essa casa juntos. Vossa Excelência chegou antes que eu, senador. Cheguei, mas já cheguei sabendo que Vossa Excelência viria, né? Pela competência e pelo respeito que o povo do seu Estado lhe tem, pelo exercício do seu mandato tão verdadeiro, tão profícuo, uma senadora de intenso trabalho, né? Não para o dia inteiro e quando vai à tribuna e os temas que debate com tanta competência e conhecimento revela que Vossa Excelência trabalha muito e o povo do seu Estado reconhece isso. Eu agradeço muito Vossa Excelência quando diz que faz coro conosco, com os Estados, e aliás já falou isso inúmeras vezes, já deu entrevista, falou naquela audiência lá na CCJ, e eu digo a Vossa Excelência quando defende de unha e dente a sua Zona Franca, que não é nenhum favor que o governo federal fez para aquele povo, me lembro que Vossa Excelência estava na Câmara e inventou-se que ia ter uma Zona Franca no outro estado, não adianta estar dando nome, nem nome de parlamentar aqui. E me lembro que o líder, Arthur Vigílio, aqui, virou um siri na lata aqui. E eu fiz coro com o Arthur, não estava fazendo favor ao povo de Manaus, mas entendia que era uma covardia, porque se esse precedente é aberto, por que então que se criou essa Zona Franca em Manaus? Se você vai abrir precedente em outros lugares, quer dizer, porque se a bancada é muito forte, se o político proponente é muito forte, então você acaba desestabilizando um lugar porque é preciso atender gente que é muito forte. É igual o fundo de participação dos estados hoje. Parece que essa lógica é partidária, é uma lógica de força política. Por exemplo, o meu estado recebe 1,4. O Maranhão recebe 14. Fundo de participação dos estados. Alagoas recebe mais do que nós, Bahia recebe mais do que nós, o seu estado recebe menos do que esses que eu falei, entendeu? Por que esse desequilíbrio? Por que não discutir tudo, fundo de participação dos estados, dos municípios, colocar tudo dentro do mesmo balaio e discutir o Pacto Federativo, rediscutir o Pacto Federativo, que é o que Vossa Excelência está falando. Então não adianta você pegar 5, 6 estados, matá-los em nome da prosperidade da indústria do país. Olha, nós queremos ter uma indústria próspera. Mas eu, desde menino, que eu escuto a mesma conversa. O Brasil nunca parou, o Brasil nunca quebrou, graças a Deus, se arrastou, não se entregou, não foi para o chão. A indústria, se não vai muito bem, obrigado, também não vai tão mal que justifique matar os estados. Essa passagem, essa compensação que Vossa Excelência fala, que nós falamos, que o líder do PT, o senador Pinheiro, está falando, também não é prêmio de consolação. Não pode ser prêmio de consolação para esses estados. Na verdade, tem que ser uma compensação
que ao chegar no final, se olhe para trás e nem se lembre que já teve aquele total incentivo. Nós queremos uma compensação que, ao olhar para trás, nem lembremos que tinha Fundap, que seja uma compensação para investimento, para uma série de coisas que os estados precisam. E a proposta do líder do PT, que acho que, com fé em Deus, deve ser que vai passar, a do senador Pinheiro, então nós agradecemos essa solidariedade. O Brasil agradece essa compreensão e essa visão de Vossa Excelência, que devia ser a visão do governo. Devia ser a visão do governo. Aquilo que se alardeou aqui como projeto de Romero, não é de Romero. O próprio Romero disse que não é dele. Ele dizia que era dele, depois disse que não era dele mais. Era do senhor Guido Mantega, porque quer impor de qualquer maneira, porque assumiu um compromisso com a indústria, com os industriais de São Paulo, porque no fundo, o beneficiado vai ser São Paulo. Quando a gente fala de descentralização, e toda vez que se toma uma medida, centraliza tudo para São Paulo. Então é preciso saber que existe Manaus, que existe Mato Grosso, que existe Espírito Santo, que existe Sergipe, que existe outros estados da federação, que vale da mesma forma, guardando-se sua devida proporcionalidade. Eu parabenizo Vossa Excelência em nome do povo do meu estado, em nome do povo do estado do Espírito Santo. Eu cumprimento Vossa Excelência também, senador Magno Malta, e sou testemunha de como Vossa Excelência luta pelos interesses do seu Estado e faz nada além da sua obrigação, como todos nós fazemos em relação aos nossos Estados. Agora, precisamos ser isso, uma federação solidária, um conjunto de Estados solidários uns com os outros. Penso que o caminho está correto, porque também, como nós, Vossa Excelência não admite que a gente incentive a geração de emprego em outro país que não seja o nosso. Nós já temos dificuldade na competição normal, sem incentivos, imagina quando ela vem incentivada. Eu aqui estou abordando um problema relativo a um produto que sofre dois tipos de problemas diferenciados, não é? E não é fácil a gente concorrer com aquelas nações que as cifras não são milhares como são as nossas, são milhões, milhões e milhões. Então já é difícil isso, ainda conceder incentivo para um produto que chega pronto é complicado. Mas eu tenho certeza, hoje eu vi Vossa Excelência conversando com o líder do governo nessa casa, o senador Eduardo Braga, vi o senador Ferraço, vi a senadora Ana Rita, tenho visto também senadores de Santa Catarina no diálogo e nós chegaremos a um bom termo. Chegaremos. Agora que não dá, porque os outros estados também não suportam mais ver os seus postos de trabalho fechados. Mas eu acho que é esse, o caminho do diálogo, o caminho da responsabilidade com a população brasileira. Parte dela vive, Vossa Excelência tem razão, no Amazonas, no meu querido estado, outra parte vive no Espírito Santo, outra parte vive em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Goiás, vive no Ceará. Enfim, eu acho que esse é o espírito que deve mover não só essa casa, mas a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Se efetivamente não temos hoje ainda uma política mais eficiente, não é, senador Walter, de desenvolvimento regional, mas há sim um governo compromissado com isso. Espero que a gente possa ajudar o governo a encontrar os mecanismos para que esse desenvolvimento regional e essa desconcentração seja cada vez mais crescente no país. Senador, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, mas... Um minuto, pois não. Eu vejo Vossa Excelência com tanta competência e bravura defender, e não pode ser de outra forma. E nós discutimos bastante em duas audiências públicas o Decreto Legislativo 72. E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu acredito que não possa haver alteração de uma forma que eu diria tão drástica. Tem que haver um momento de transição. O senador Magno Malta tem aí defendido também o Espírito Santo, e ele por diversas vezes tem colocado aí a questão do fundo de participação. Voltou agora de novo a falar que o Maranhão tem um percentual de participação de 14%. Não é não, senador Magno Malta. Estou vendo aqui, o estado do Maranhão é 7,2%.